À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje nós vamos refletir sobre união, uma palavra que nós utilizamos com muita frequência, que normalmente nos inspira, nos comove, é apresentada como um desafio, ao mesmo tempo que uma necessidade, e que por isso merece a nossa reflexão, a nossa atenção, a fim de que nós possamos compreender o que ela significa e aplicá-la, colocá-la em prática no nosso cotidiano. A verdade é que muitas vezes quando nós estamos progredindo, avançando, quando a gente escolhe a nossa estrada de progresso, de aperfeiçoamento, às vezes surge aquele desejo de que as outras pessoas trafeguem pela mesma estrada que a gente escolheu, ou gravitem em torno das nossas ideias, das nossas concepções. E embora esse desejo ele possa ter uma base legítima, porque a gente vê a nossa estrada, é boa, a gente tem as nossas convicções, a gente acredita que elas são as melhores, embora possa ser movido por uma boa vontade, esse é um grande equívoco, porque se nós buscarmos que as outras pessoas leiam a vida pela nossa cartilha, observem o mundo pela nossa perspectiva, nós não estamos de fato buscando a união, mas nós estamos buscando espelhos, cópias de nós mesmos. E esse é um grande problema, porque se o universo fosse feito de cópias, nós não teríamos a grande diversidade, essa construção maravilhosa que é o universo infinito. Deus não fabrica filhos numa linha de montagem e faz uns cópias dos outros. Bom, se a gente não pode almejar esses elementos de uma falsa igualdade, uma igualdade artificial, quando nós buscamos união, o que significa de fato buscar uma união verdadeira? Existem 5 elementos que caracterizam a união. O primeiro elemento é a nossa capacidade de colaborar, de sermos úteis com o outro, independente do outro colaborar ou ser útil a mim. Ah, Saulo, mas eu pensei que a união ela representava esse processo das duas pessoas se unirem, se ajudarem mutuamente. Se isso acontecer, ótimo, nada de errado com isso. Mas nós não devemos restringir a união a um processo de troca. A gente pode ter, por exemplo, um médico num hospital que está ali em profunda união com os seus alunos ou com os seus pacientes, com aquelas pessoas que aprendem ou se beneficiam com ele, e ele pode estar ali exercendo o seu papel, não necessariamente recebendo alguma coisa diretamente como retorno daquilo que ele está fazendo. As pessoas, o aluno, pode não agregar nada ao mestre, mas isso não significa que eles não estejam num processo de união no aprendizado, no aperfeiçoamento. A gente, quando está cuidando dos nossos filhos, nós estamos num processo de união, ainda que nós não recebamos deles as mesmas coisas que nós oferecemos a eles. O cuidado, o carinho, a proteção, os recursos, a orientação. A gente recebe outras coisas, o encantamento, a nossa sensação da beleza de sermos pais. Ou seja, nós não podemos restringir a união a essa troca de valores iguais. União significa colaborar, sermos úteis ao outro, ainda que o outro não retorne da mesma forma, ainda que ele não colabore com a gente. Então, esse é o primeiro aspecto da união. O segundo aspecto da união é a nossa capacidade de enxergar o belo e o bom no outro. Se nós não somos capazes de enxergar esses dois elementos com o outro, nós não vamos estabelecer um processo de união legítima. Isso porque, se a gente só vê defeito, problema, características ruins no outro, a gente não vai estabelecer um processo de união legítima. Não significa que a gente deva ficar encantado com tudo que o outro oferece.
mas algum elemento de bom e de belo nós devemos sim buscar encontrar no outro para que essa união ocorra. O terceiro elemento da união, já nos referimos um pouco a ele, mas é o reconhecimento de que a diversidade ela é fundamental. Ela é o alicerce através do qual as grandes realizações podem ser de fato levadas a cabo. Se nós temos, por exemplo, pessoas que se unem num projeto de construção de um edifício, mas se todas elas tiverem as mesmas e únicas habilidades, dificilmente a gente vai ter a diversidade necessária para que o edifício seja construído. Nós precisamos do engenheiro, precisamos do mestre de obras, precisamos das pessoas que fabricam os materiais, das pessoas que entregam, das pessoas que fazem parte do projeto, da arquitetura. Ou seja, é dessa diversidade unida em torno de um projeto que nós temos um edifício. Da mesma forma, nós não podemos pensar que a união ela descarta a diversidade. A união reconhece no outro, nas características do outro, esse elemento fundamental para que a união seja verdadeira. E esse é um ponto muito necessário na atualidade, porque às vezes nós vemos a diversidade, a diferença, como ameaça, como problema, acreditando que se a pessoa pensa de uma maneira diferente, se ela age de uma maneira diferente, se ela tem outros ideais, então é incompatível que nós possamos nos unir a ela. Esse é um grande equívoco. E, aliás, até as empresas têm buscado trazer esse elemento de diversidade para o seu quadro de colaboradores, porque é a partir daí que nascem as grandes ideias, as ideias inovadoras, processos mais eficientes. Então, união também exige esse reconhecimento do valor da diversidade. O quarto elemento é reconhecermos que cada criatura está num degrau evolutivo, o que significa que cada um vai enxergar, vai perceber, vai vivenciar, tem necessidades adequadas, ajustadas àquele degrau em que ela está. E que nós não podemos cobrar da pessoa que enxergue determinados elementos que estão num degrau diferente daquele no qual ela se encontra. De que nós estamos num determinado degrau. E se a gente enxerga para trás outras coisas que as pessoas ainda que estão na retaguarda não enxergam, existe muita coisa adiante que nós ainda não somos capazes de enxergar. Entender isso significa que a nossa união será uma união que respeita as características do outro e não exige lances de demonstrações para os quais a pessoa ainda não está preparada. Imaginemos, por exemplo, um grande professor de piano que tivesse um aluno no primeiro dia de aula. Um aluno talentoso que vai ali e demonstra interesse, dedicação. Esse professor não pode pegar um dos concertos de Beethoven e colocar para o aluno tocar no primeiro dia de aula. Ele não vai exigir do aluno que ele perceba as estruturas musicais, os compassos, da mesma forma que ele compreende. Existe um processo. Eles podem estar no momento de união ali, mas o professor precisa reconhecer que o aluno está num degrau. Assim como ele, como professor, precisa reconhecer que ele está num degrau, que é um degrau diferente do que está o compositor, do que está o concertista. Ou seja, cada um de nós está num degrau específico e essa compreensão é fundamental para que a nossa união seja legítima e verdadeira. E o quinto e último elemento é que no processo de união nós devemos buscar a paz. A paz que significa evitar os conflitos desnecessários, evitar o desrespeito, evitar a violência, evitar as discussões gratuitas. A paz é um elemento fundamental para que a união se estabeleça. O que significa que nós devemos olhar para o outro com o respeito que o outro merece, enxergando o que o outro é na sua essência, sem a gente aplaudir tudo, como já nos referimos, mas buscar esses elementos de colaboração, esses elementos de comunhão dentro da diversidade, esses elementos de respeito com o outro. Buscar a paz no processo de união é fundamental. Esses 5 alicerces, eles caracterizam uma união legítima. E se a gente busca cultivar, fortalecer
cada um deles, nós de fato vamos avançar no processo de união. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo endereça aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, e nos diz: procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Emmanuel intitula o seu comentário União Fraternal. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua e reportas-te à união como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se faz um amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-te a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escala infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente a que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a entender a união fraternal. E o desafio, o convite para hoje é que nós possamos refletir um pouquinho. Como tem sido a minha busca de união? Como eu tenho exercitado esses 5 elementos? E hoje vamos buscar essa união compreendendo esses elementos aos quais nos referimos. A gente possa respeitar o outro, o valor da diversidade, oferecer sem exigir, entender o degrau e, sobretudo, buscar nas nossas relações o cultivo da paz. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.